Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo. Estou muito feliz de poder repartir com você sobre um assunto muito importante no dia de hoje. Por que devemos comemorar o Natal? Não vá embora, fique aí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. Tem muita gente hoje que é contra a comemoração do Natal. Dizem, nós não sabemos o dia. O importante é celebrar a entrada do Filho de Deus na nossa história, porque ele, sendo Deus, se fez homem. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. O Natal foi comemorado nos céus de Belém. Os pastores se alegraram, os anjos celebraram, os magos vieram do Oriente e o adoraram, e nós devemos também proclamar esta verdade bendita. É claro que, ao longo do caminho, surgiram adendos ao Natal que foram incorporados popularmente à festividade do Natal, que não tem qualquer ligação nas Escrituras, mas o fato de ter outros elementos agregados não nos impede de celebrar o Natal à luz das Escrituras, de forma adequada, conforme a instrução da palavra de Deus. Então eu quero tratar desse assunto aqui com você à luz de Mateus capítulo 2, porque aqui nós temos três reações diferentes ao Natal. E vamos observar quais são elas. A primeira reação ao Natal, aqui no Mateus capítulo 2, é a reação de Herodes, Herodes o Grande. Ele foi hostil a Jesus Cristo. Ele buscou com todas as suas forças eliminar este menino que nasceu em Belém, destinado a ser rei dos judeus. E a hostilidade dele é vista aqui no texto e eu quero repartir com você. Mas antes, me permita compartilhar quem foi esse homem. Você deve ter informação de que os romanos dominaram o território de Israel no ano 63 a.C. com Pompeu. Naquela época, ele nomeou Antípater como rei sobre o território de Israel e, com a morte de Antípater, o seu filho Herodes, chamado de Herodes o Grande, assume o governo. O imperador César Augusto nomeia, então, Herodes o Grande como rei sobre todo o território de Israel. Este homem era um grande administrador, um grande gestor. As grandes obras que tem lá em Israel, naquele tempo, foi ele que fez. Por exemplo, foi ele quem construiu, embelezou o templo de Jerusalém, que seria o terceiro templo. O primeiro, construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. O segundo, construído por Zorobabel, depois do cativeiro babilônico. E agora, Herodes amplia e embeleza o Templo de Jerusalém, tornando um dos mais lindos palácios religiosos de todos os tempos, adornado de ouro, de colunas, de mármore branco. É uma obra colossal. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, para onde fugiram 1.000 judeus quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Foi ele que construiu as grandes obras em Israel. Mas esse homem, ele tinha muito medo de perder o poder. Este homem foi um homem violento. Ele casou-se 8 vezes e o principal casamento dele, ou a esposa preferida dele, chamava-se Mariana, da nobreza. E com medo de que os parentes de Mariana, da nobreza, pudessem causar sombra para ele mata os principais membros da família da sua mulher.
Logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar metade do Sinédrio, composto de 71 membros, para dizer que quem manda sou eu. Ele foi um homem tão cruel que a sua sogra pediu para ele nomear um jovem de 17 anos como sumo sacerdote, porque a religião já estava corrompida, e ele nomeou, e o menino foi bem, e ele com ciúmes mandou matá-lo. A sua sogra, Alexandra, com medo dele, fugiu para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele mandou seus emissários no Egito para matar sua sogra. Quando o imperador César Augusto soube disso, chegou a afirmar: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes, e o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura. Com medo de Mariana conspirar contra ele na sua ausência, antes de viajar para Roma, ele matou a sua esposa preferida, Mariana. Ao voltar de Roma, ele manda 2 filhos para Roma para estudar. Sua irmã Salomé disse-lhe: quando seus filhos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou matar os seus 2 filhos. Quando ele estava já no leito de morte em Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele que no dia da sua morte ela deveria matar um membro de cada família nobre de Israel, sobretudo de Jerusalém, porque queria ter sangue e lágrimas no seu funeral. Eu estou lhe trazendo essas informações para você compreender um texto de Mateus capítulo 2, que passou muitos anos sem eu mesmo compreendê-lo bem. Quando diz que os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E eu pergunto, que o rei Herodes ficou alarmado com esta pergunta, e com ele toda Jerusalém. Como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico em virtude de terem chegado os magos do Oriente dizendo que eles vieram adorar o rei dos judeus? É porque Jerusalém sabia quão cruel era este homem e do que ele era capaz de fazer sempre que na cabeça dele alguém se interpunha no caminho dele para ser rei no lugar dele. Então, a primeira reação ao Natal que eu quero descrever está aqui em Mateus 2, que é a reação de Herodes. E eu destaco aqui alguns pontos. Primeiro, versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. O pânico deste homem. A chegada de Jesus para ser rei trouxe pânico ao coração de Herodes. A segunda coisa foi a curiosidade, porque nos versos 4 a 6, então Herodes convoca todos, não alguns, todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde deveria o Cristo nascer. Então, ele não sabe ainda onde o Cristo deveria nascer. Os magos vieram para adorar o menino, então, dizendo, o menino já nasceu, e ele quer saber detalhes do local, da situação. E então, eles responderam para Herodes: olha, ele nasceu em Belém da Judéia, porque é profético isso, está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, a curiosidade dele é atendida. Ele é informado que o recém-nascido rei dos judeus, que nasceu para governar, tinha nascido em Belém, que fica muito perto de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros. Da curiosidade vem a sagacidade dele. Versículo 7. Com isto, tendo a informação nas mãos, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, olha a astúcia aqui, inquiriu deles com precisão, olha o detalhe, quanto ao tempo em que a estrela lhes havia aparecido lá no Oriente. Então, ele está colhendo dados, ele está sabendo que é Belém,
Agora quer saber quando a estrela apareceu, porque a estrela apareceu quando o menino nasceu, e ele quer então tomar essa informação para saber qual deve ser a idade dessa criança. Então, ele está mostrando o que aqui com isso? Sagacidade. Mas agora ele vai mostrar uma outra estratégia sutil. No versículo 8, a parte A está escrita assim: E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisai-me. Ou seja, ele está mostrando essa estratégia sutil. Ele quer saber onde, ele quer saber quando, ele quer saber detalhes do menino. Então ele manda secretamente os magos para fazerem esta investigação. Mas mais do que isso, ele demonstra dissimulação, porque ele diz assim: E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Olha a dissimulação, olha a mentira, olha a hipocrisia, olha o engano. Ele não quer ir ver o menino para adorar o menino como os magos queriam. Ele quer saber onde, quando, detalhes, para ele ir lá matar o menino, eliminar o menino, como tinha eliminado tantos outros já que, na cabeça dele, pretendiam o trono que ele ocupava. E então vem a crueldade dele no versículo 13. Tendo eles partido, porque os magos perceberam o jogo de Herodes, e eles vieram e foram a Belém, mas não voltaram por Jerusalém, voltaram por outro caminho. Então está escrito: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Olha, você vai sair com o menino e Maria para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, Herodes quer eliminar Jesus, quer matar Jesus. A crueldade dele. Mas a fúria dele, veja você no verso 16, vendo-se iludido pelos magos, porque os magos não voltaram para dar a informação que ele queria, enfureceu-se Herodes grandemente. Ele não só se enfureceu, não, ele se enfureceu grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e arredores de 2 anos para baixo. Em outras palavras, vai passar um pente fino para não ter chance do menino escapar. Então ele faz uma carnificina, uma crueldade sem tamanho, matando crianças em Belém e ao redor, com isso tentando eliminar a Jesus Cristo. Mas bendito seja Deus, os homens poderosos deste mundo e do passado também morrem. É o que vai acontecer aqui. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Então, a primeira reação ao Natal foi de hostilidade. As pessoas que hoje hostilizam a Jesus e que hostilizam a celebração deste tempo tão precioso, que é a entrada do Filho de Deus na nossa história, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, estão adotando a mesma postura de Herodes de hostilidade. Quando Jesus nasceu, o anjo disse aos pastores de Belém: Eu vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos cobriram os céus e cantaram: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, este Natal, o nascimento de Jesus, foi celebrado com grande entusiasmo, com grande alegria, com grande efusividade. Porém, encontramos aqui, a primeira reação ao Natal foi de hostilidade, representada aqui por Herodes. Mas há uma segunda reação ao Natal no texto. Porque veja você comigo aqui, versículo de número 4. Tendo Herodes tido a informação de que tinha nascido um menino para ser rei, ele convoca todos, não alguns, todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Para que ele convoca?
esses líderes religiosos, os principais sacerdotes e os escribas. Ele convoca porque esses são os doutores da lei, são os mestres da religião, são os teólogos da época, são os estudiosos da Bíblia, são aqueles que conhecem os detalhes das profecias acerca do Messias. E a segunda reação, então, é deles, dos religiosos, dos principais sacerdotes e escribas, e a reação é de indiferença, é do conhecimento sem comprometimento, é da investigação sem aliança, é de saber todos os detalhes sobre o Messias, mas não se desabalarem sequer de Jerusalém para ir a Belém, para adorar o menino. Ao contrário, esses principais sacerdotes e escribas não só foram indiferentes, mas mais tarde se tornaram hostis a Jesus quando ele começou o seu ministério. Eles perseguiram Jesus. Eles eram parte do Sinédrio. E foi exatamente o Sinédrio, o concílio maior da religião judaica, que contratou testemunhas falsas para acusar Jesus, para condenar Jesus por blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Foram eles que levaram Jesus a Pôncio Pilatos e pediram que ele fosse crucificado. Então, a segunda reação ao Natal, primeiro foi de hostilidade de Herodes, segundo, da indiferença dos escribas e principais sacerdotes, indiferença essa que mais tarde se cristalizou em oposição, em perseguição. E eles não descansaram até verem Jesus condenado à morte e morte de cruz. É claro que essa conspiração dos principais sacerdotes e escribas contra Jesus foi real, partiu do coração deles, mas isso não estava fora do plano soberano de Deus. E eu vou ler isso para você. Lá em Atos 2, verso 23, está escrito assim. Olha você que interessante. Sendo, pois, Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro está se dirigindo às autoridades judaicas, a esses que foram indiferentes ao nascimento de Jesus e foram opositores de Jesus e levaram Jesus à cruz. Pedro está dizendo, vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês foram cruéis com Jesus. Entretanto, isto atendeu ao plano de Deus, o determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, os homens pensam que eles estão no controle e não estão. Eles acham que eles estão com as rédeas da história em suas mãos, mas não estão. Quem tem as rédeas é Deus. E ainda que os homens ajam com total maldade, o que eles estão fazendo é cumprindo exatamente o plano e o propósito de Deus. Isso é fato, por exemplo, quando Jesus está terminando o seu ministério, indo para Jerusalém, chegando em Jerusalém, está lá em Marcos capítulo 14 e Mateus capítulo 26. Em Marcos 14, diz que 2 dias antes da Páscoa, a festa em que Jesus foi preso, julgado, condenado e crucificado, 2 dias antes da festa, os principais sacerdotes e os escribas mancomunavam em como prender Jesus à traição e matá-lo depois da festa. Mas Mateus 26, texto paralelo, diz que 2 dias antes da festa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Ou seja, quando os homens pensam que eles estão no controle, eles estão apenas cumprindo um propósito maior e eterno de Deus. Então, já vimos aqui 2 reações em relação ao Natal. Primeiro, a hostilidade de Herodes. Segundo, a indiferença que mais tarde vira oposição dos principais sacerdotes e escribas, dos religiosos. E terceiro e último, vamos ver a reação dos magos. E eu vou ler aqui para você. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, versículo 1, tá?
em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então vamos aqui clarear algumas coisas. A tradição diz que eram reis. A Bíblia não diz que eram reis. A tradição diz que eles eram três, ou seja, Gaspar, Baltazar e Melquior. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia nos informa que eles eram magos. Portanto, os sábios da época, os estudantes dos astros, astrólogos, astrônomos. E diz o texto que eles vieram uns magos a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles não viram uma estrela, eles viram a sua estrela, é o que está escrito aqui. A sua estrela. E a sua estrela é uma estrela específica, que está lá no Pentateuco. Essa estrela era um símbolo do Messias. Aqueles que estavam em Jerusalém e tinham a Bíblia, e tinham a profecia, e tinham o conteúdo completo das Escrituras nas suas mãos, não adoraram a Jesus. Os magos, que estavam tão longe e que não tinham uma revelação especial, apenas uma revelação natural, eles, ao verem essa estrela, eles vieram a Jerusalém. Agora, note, porque às vezes você vai ver em presépios que se arma para o Natal e você vai ver lá os magos perto do presépio ou da manjedoura onde Jesus foi colocado. Não está correto, não. Os magos não podem estar ali. Não podem estar ali, porque quando eles vêm a Jerusalém, Jesus já deve ter em torno de 2 anos. E quando eles chegaram em Belém, eles não foram numa gruta de pastores, eles não viram Jesus numa manjedoura. Jesus estava numa casa. Então, é anacrônico você colocar os magos no presépio onde Jesus nasceu. Porque Jesus já deve ter 2 anos. Foi nesse período que ele saiu, foi levado por José e Maria para o Egito. Então, a pergunta é, eles viram a estrela lá no Oriente, mas a estrela não os guiou do Oriente até Jerusalém, não. Eles só viram a estrela lá. A estrela que era um símbolo do Messias. Agora, por que eles foram a Jerusalém? Porque Jerusalém está a palavra de Deus. Lá está a instrução da palavra de Deus. Os principais sacerdotes e escribas olharam para a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e disseram: o Messias deve nascer em Belém, da Judeia, em Belém Efrata. Se você quer conhecer a Jesus, você precisa ir aonde está a palavra de Deus. Você precisa abrir a palavra de Deus. E foi Jesus quem disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, você quer conhecer Jesus? Abra a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Agora, quando eles chegam em Jerusalém e os principais sacerdotes e escribas apontam que era em Belém que o Messias deveria nascer, eles vão a Belém. E agora eu vou prosseguir com você o texto. Olha aí que coisa interessante. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Então, a mesma estrela que eles tinham visto no Oriente, estou falando aqui de mais de 1.000 quilômetros, numa viagem por desertos inóspitos e perigosos, de areias esbraseantes, de calor escaldante durante o dia, de frio congelante durante a noite, de riscos e perigos de ataques, de inimigos, de salteadores, correndo todos os riscos e enfrentando uma viagem tão difícil, eles vêm para adorar Jesus.
enquanto Herodes, que está ali, não adora, enquanto os religiosos que estão ali não adoram, eles vieram. A estrela que eles viram lá no Oriente, agora os guia de Jerusalém até Belém. É isso que está escrito aqui. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Olha que coisa interessante. Então a estrela do Oriente agora é vista de Jerusalém até Belém, os precedendo. A estrela os guia e para exatamente sobre onde estava a casa, onde estava Jesus. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, porque essa estrela aparecera para eles lá no Oriente, lá na Pérsia. Agora, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Veja você que os magos chegam na casa. Lá está Maria, não consta aqui que José estivesse presente. Mas eles não adoram Maria, eles adoram o menino. Porque o menino é o próprio Deus. Ele é o Deus que se fez carne. Ele é o Salvador. Ele é o Cristo Messias, ele é o Senhor. Ele é o próprio Deus em pele humana. E então eles adoram o menino. De que maneira? Prostrados. Eles se ajoelham, eles se curvam diante da autoridade de Jesus. E diz o texto: e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quando eles trazem estes presentes, não eram apenas regalos, presentes comuns. Esses presentes apontavam o tríplice ofício de Cristo. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Você se lembra que um rei não podia ser sacerdote, um sacerdote não podia ser rei, um profeta não podia ser rei, um rei não podia ser profeta. Eram ofícios distintos. Só Jesus encarna esses três ofícios. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. O ouro é o presente do rei. O incenso é o presente do sacerdote que queima o incenso, que sobe à presença de Deus. A mirra era usada para embalsamar os corpos. O profeta, ele era aquele que ia pregar, e muitos selaram a sua pregação com seu próprio sangue, como aconteceu com o profeta Isaías, como aconteceu com o profeta João Batista. Então, eles estão reconhecendo que este Jesus, a quem se prostram e adoram, é o Rei dos Reis, é o sumo sacerdote e ele é o maior de todos os profetas. Ele é o rei porque ele veio para reinar. Ele tem o comando da história nas suas mãos. Ele é o profeta e a mensagem. Ele é o sacerdote e o sacrifício. Bom, está escrito ainda, é importante você entender, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqueles que têm um encontro com Cristo, eles sempre vão regressar por outro caminho. É uma mudança de rumo, é uma mudança de vida, é uma mudança para sempre. Não mais o velho caminho, agora um novo caminho, uma nova jornada. Aqui encontramos, portanto, em Mateus 2, três reações diferentes ao Natal. Herodes hostilizando a Jesus. Os principais sacerdotes e escribas sendo indiferentes a Jesus. Os magos de longe vieram para adorar a Jesus. Aqueles que estão tão perto rejeitam e são indiferentes.
os que são de longe, os gentios, vêm para adorar a Jesus. A pergunta a você é essa: como é que você celebra o Natal? Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas se desviaram e desvirtuaram o Natal. Natal hoje virou o quê? Papai Noel? O garoto propaganda do comércio? O que virou o Natal hoje? Ruas enfeitadas? Comércio febril? Troca de presentes? Reuniões para jantares requintados? Eu não estou dizendo que essas coisas em si, de você reunir a família, de você ter uma ceia, um jantar, um gostoso, você presentear os membros da sua família, tudo isso faz parte de um momento de celebração e confraternização. Mas Natal tem dono. É preciso recristianizar o Natal. É preciso devolver o Natal ao seu verdadeiro dono, ao verdadeiro aniversariante, que é Jesus. Natal sem Jesus é paganismo. Precisamos voltar a celebrar Jesus. Ele é a essência do Natal. Ele é aquele que, sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo transcendente, se tornou imanente. Ele, sendo eterno, entrou no tempo. Sendo infinito, tornou-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasceu, foi colocado numa manjedoura. Ele, sendo o Rei dos Reis, lavou os pés dos seus discípulos e colocou a toalha e a bacia como um símbolo do serviço e da humildade. Que você agora olhe para Jesus, que você imite os magos, caminhe na direção de Jesus. Prostre-se diante de Jesus. Adore a Jesus. Reconheça que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o sumo sacerdote, que Ele é o supremo profeta, que Ele é a própria palavra de Deus para o seu coração. Nele há esperança, nele há salvação, nele há vida eterna. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que hoje você celebre o Natal exaltando a Jesus e entregando o seu coração a Ele como Salvador e Senhor da sua vida. Deus abençoe muito a você e Feliz Natal.